E aí, depois das frases assimiladas, o que é que a gente precisa fazer, tá? Depois que eu assimilei as frases, a gente tem outro passo, que aqui até considero como o primeiro passo. Seria você fazer o quê? Você vai iniciar fazendo um esqueleto da tabela periódica. Porque qual é a lógica? Você vai fazer um esqueleto da tabela periódica com as frases mentalizadas. Você vem com a primeira frase. Hoje, Linac roubou Celso e França. Eu vou lá. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, certo? No H, L, I, N, A, K. E vou completando, tá? Fazendo um esqueleto. Preciso fazer esses quadradinhos bonitinhos? Não, porque assim, como é que eu aconselho, né? Nas repetições. A primeira vez que você faz o quadradinho bonitinho. Nas demais, você não precisa fazer quadradinhos, você precisa só entender quantos elementos tem na primeira, na segunda, como é que está a dispersão dele. Os primeiros elementos que vocês observam, por exemplo, aqui à esquerda de vocês, eu tenho hidrogênio, lítio, sódio. E nesses primeiros são 7 elementos, tá? No grupo 1. Observem que no grupo 2 eu já não tenho mais 7 elementos, eu tenho 6. Então eu tenho que saber que quando eu coloco o primeiro elemento da segunda coluna, ele não fica ao lado do hidrogênio, certo? Ele fica ao lado do lítio. Isso é importante saber. Mas você não precisa, com o tempo, certo? Até passei aqui para mostrar a vocês. Você não precisa, com o tempo, sair fazendo. Toda vez que você precisar dessas informações, que você já vai entender o porquê eu quero que você faça no esqueleto, tá? Além de saber os elementos representativos. Com essas informações você consegue fazer sem necessariamente colocar quadradinhos, um esqueleto, só fazer uma dispersão para compreender onde é que eles estão, porque outra informação que você pode resgatar desse exercício aqui é o número atômico desses elementos. Você consegue saber, certo? Esquematizar e identificar o número atômico desses elementos representativos. E aí, né, primeiro eu fiz o esqueleto. Observem que tem um X aqui, né, nos últimos elementos representativos que vão do grupo 13 ao grupo 18, tá? Isso acontece porque nas minhas frases eu não trago frases para esses últimos elementos que foram descobertos até mais recentemente, tá? Se vocês quiserem incluir frases para eles, incluam frases, tá? E aí o segundo passo é colocar os grupos, vejam que é do 1 ao 18. O que é que eu estou ajudando vocês a memorizar? O grupo 1, 2, 13 a 18. Na sequência, eu coloco os elementos representativos. Aí eu vou lá na minha memorização. Primeira frase. Hoje, Linac roubou Celso e Frâncio. Como eu já tenho isso memorizado, aí eu já vou lá completo. H de hidrogênio, Li, Na, K, Rb, Cs e Fr. Como eu fiz o terceiro passo da memorização da frase, eu tenho, né, que H é hidrogênio, Li é lítio, e aí você faz a mesma coisa na segunda coluna, na 13, na 14, na 15, na 16, na 17 e na 18. O quarto passo, para finalizar também, é você adicionar o número atômico. Lembra que quando vocês viram lá no início da tabela periódica, esses elementos químicos, os elementos químicos estão dispostos, certo? Numa maneira em que você tem os números atômicos, certo? Da esquerda para a direita. Você começa 1, 2, depois você retoma 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Desde que aí nesse meio aí do esqueleto tem elemento químico, você vai colocar na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Chegou até a ponta, a outra ponta, você retoma a ponta inicial e você segue completando com os números. Mas aí a gente precisa ter umas particularidades quanto a isso. Seria o seguinte. Observem aqui. Vejam que em H, na coluna 1, certo? No hidrogênio, eu tenho o número 1, ou seja, o número atômico do hidrogênio é 1. Quando eu vou para a outra ponta, eu tenho o hélio. Qual é o número atômico do hélio? É o 2. Isso é importantíssimo para você conseguir resolver algumas outras questões de química, como quando, por exemplo, distribuição eletrônica, tá? Entender, por exemplo, quando o elemento químico ele vai se ionizar, a gente sabe que o elemento químico, quando ele está eletricamente neutro, o número de
o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando isso não acontece, quando ele vira um íon, significa que ele está ionizado, que ele ganhou ou perdeu elétrons, entre outras situações, tá? Aí vejam, hidrogênio 1, hélio 2. Aí eu venho aqui, lítio 3, berílio 4. Eu sigo boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, tá? Aí você segue 11 no sódio, 12 no magnésio, alumínio 13, 14, 15, 16, 17, 18 até aqui o final do argônio. Quando eu chego no potássio 19, no cálcio 20, como eu tenho o esqueleto da tabela, eu sei que aqui no meio tem elementos químicos e eles seguem a sequência, né, do número atômico em ordem crescente, tá? Eu preciso memorizar nome por nome. Eles, assim, em algumas situações vai ser solicitado, mas eles não são os mais solicitados, de fato, só alguns que eu vou destacar aqui para vocês. E o que é que eu faço? Eu sei que aqui dentro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que eu faço? Se cálcio é 20, 20 mais 10, 30. Então, o próximo elemento aqui, que é o galho, é o quê? 31. Aí eu sigo 32, 33, 34, 35, 36. Vamos lá para o rubídio. 37, 38. Mesma coisa. 38 com 10 aqui no intervalo, né, dos elementos são. Eu vou para 49. 38 com 10. 48 aqui. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ok, se eu lembrar que é 10, não preciso nem escrever no meu, só tenho que lembrar que esse pulo. O que é que acontece? Quando eu chego no césio e no bário, após o bário, eu tenho aqui, né, os elementos de transição interna, que puxam essas setinhas para baixo. Aí a gente tem que entender que aqui, o pulo de bário para o talho não são 10 elementos, são mais do que isso, observe. Logo ao lado do bário, eu tenho aqui os elementos de transição interna que vão de 57 a 71. Se vocês contarem, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, seria 56. Você soma 56 a 15, tá? E aí, você já pula para o 72. E depois eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, né? Porque antes eu tinha 10. Eu tenho 9 mais 15, tá? Eu tenho 24. Bom, gente, então como eu falava, tá? A gente tem aqui os elementos de transição interna, certo? Que você tem que computar. Você pode computar como eu havia falado, certo? Considerando aqui que eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, para vocês não se esquecerem. 15 com mais 9, 24. E aí, 56 mais 24, eu tenho aqui 80, que é o número atômico do mercúrio, e o próximo seria 81, o talho. E aí, segue até 86 no radônio, passa para aqui para o frâncio com 87, né? E o rádio, 88, tá? O que é que acontece? Aqui, novamente, né? Nós temos também os elementos de transição interna, considerando a mesma quantidade, que você pode fazer da mesma forma que eu expliquei na linha acima, ou simplesmente de 88 pula para 113. Você pode decorar aqui, né? Que o niônio, ele tem o número atômico 113, ok? E era isso que eu gostaria de passar para vocês. Lembrei, mais um detalhezinho, gente. Eu falava anteriormente sobre alguns elementos que não eram elementos representativos, nos quais é importante que a gente memorize, certo? O símbolo e também o número atômico. Eles são bastante mencionados em questões. E aí vocês podem observar aqui que eu destaquei para vocês o cobre, certo? Que é o Cu, que tem número atômico 29. A prata, que tem número atômico 47, com o símbolo Ag. O ouro, o símbolo Au, tá? Número atômico 79. E o mercúrio,
Hg, número atômico 80. Aqui a gente também tem o ferro, né? Que ele, teoricamente ele é até fácil, porque o símbolo tem bastante relação com o nome do elemento químico. O ferro aqui tem como número atômico o número 26, tá? E aí, pessoal, era justamente isso que eu gostaria de dizer a vocês para finalizar essa parte, tá? Dando o cabelo aqui. Para finalizar essa parte de como vocês podem assimilar os elementos representativos da tabela periódica. Aí agora eu convido vocês a assistir, certo? O próximo vídeo, que aí eu entro no conteúdo de fato, que é química orgânica, conteúdo de fato assim, né? Porque o que a gente viu até agora eu trouxe de base para vocês, retomando ali uma introdução à química que vocês detalham, certo? E aprendem, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, ok?